Quando o favor de Deus toca o início do nosso dia, até o que parecia pesado ganha outro rumo, porque a graça do Senhor não apenas nos alcança, ela nos sustenta, nos corrige, nos fortalece e nos conduz com misericórdia por caminhos que muitas vezes não enxergamos com clareza. Há manhãs em que acordamos cheios de expectativa, mas também existem aquelas em que o coração desperta cansado. A mente já corre para preocupações e a alma precisa de direção antes mesmo do primeiro passo. É por isso que esta mensagem é tão necessária, para nos lembrar que a oração da manhã não é apenas um hábito, mas um encontro com aquele que derrama favor sobre os que colocam Deus em primeiro lugar. Quando começamos o dia com Deus, escolhemos não depender somente da nossa força, da nossa lógica ou da nossa pressa, e passamos a descansar na certeza de que o Senhor abre portas, dá sabedoria, concede paz e estabelece os nossos caminhos. Ao longo deste devocional, vamos compreender como a graça e o favor de Deus transformam o coração, iluminam decisões e renovam a esperança, para que esta oração do dia não seja apenas mais um momento, mas um marco espiritual capaz de mudar a forma como atravessamos esta manhã. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Antes de qualquer decisão, compromisso ou resposta que o dia venha a exigir, existe um convite silencioso e poderoso para nos posicionarmos diante de Deus com o coração rendido, a mente em paz e a alma aberta para receber graça, direção e favor. Muita gente começa a manhã correndo, tentando organizar a rotina, resolver pendências e vencer batalhas internas, sem perceber que a maior necessidade das primeiras horas não é velocidade, mas alinhamento espiritual. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, passamos a enxergar o dia de outro modo, porque a alma deixa de ser conduzida apenas pela pressão das circunstâncias e passa a ser guiada pela presença do Senhor. É nesse ponto que o devocional deixa de ser apenas um momento bonito e se torna fundamento para tudo o que virá depois. A palavra nos lembra em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso muda a forma como nos levantamos. Não começamos presos ao cansaço de ontem, nem limitados pelos erros de ontem, nem esmagados pelo medo do que ainda pode acontecer. Há favor novo sendo derramado, há sustento novo disponível, há paz nova esperando por um coração disposto a confiar. Comece o dia com Deus, porque existe força para hoje que não será encontrada na pressa, mas na presença. A oração do dia nasce desse reconhecimento humilde de que precisamos mais do céu do que da nossa própria autoconfiança. E quando fazemos isso, o interior encontra estabilidade, mesmo antes de qualquer mudança externa aparecer. A história de Noé mostra com profundidade como o favor de Deus pode repousar sobre alguém em meio a uma geração confusa, distraída e distante da verdade. Em Gênesis capítulo 6, a Escritura afirma que Noé achou graça aos olhos do Senhor, e essa declaração revela algo muito importante para nós. O favor de Deus não se manifesta apenas em tempos fáceis ou em cenários tranquilos. Muitas vezes, ele se torna ainda mais evidente quando tudo ao redor parece desordenado. Noé viveu em um tempo difícil, cercado por corrupção, incredulidade e desobediência, mas escolheu permanecer sensível à voz de Deus. Essa escolha preservou sua casa, fortaleceu sua fé e o conduziu por um caminho que exigia perseverança diária. Quantas pessoas também vivem cercadas por notícias pesadas, pressões emocionais, conflitos familiares e preocupações constantes, precisando aprender a andar com Deus mesmo sem apoio visível ao redor. O Senhor continua honrando os que decidem permanecer fiéis, constantes e atentos. Coloque Deus em primeiro lugar e até um ambiente hostil perderá a capacidade de controlar sua identidade. O favor do Senhor não depende do clima da cultura, da aprovação das pessoas ou das facilidades do momento. Ele se manifesta sobre quem escolhe obedecer com reverência e constância.
Esse devocional nos lembra de que, mesmo quando o mundo ao redor parece instável, existe segurança para quem anda debaixo da graça de Deus. A trajetória de Ruth também nos ensina como a bondade do Senhor alcança quem decide seguir com fidelidade, mesmo sem entender todos os desdobramentos da própria jornada. Ela atravessou perda, incerteza e um futuro que parecia estreito demais para grandes expectativas, mas escolheu permanecer firme, leal e sensível ao caminho que Deus colocava diante dela. Em vez de se entregar à amargura, Ruth avançou com dignidade, humildade e disposição para trabalhar. O resultado disso foi a manifestação do favor do Senhor em detalhes que, no início, pareciam simples, mas carregavam um propósito profundo. Em Ruth capítulo 2, vemos a mão de Deus conduzindo encontros, abrindo portas e preparando restauração. Isso nos mostra que a graça do Senhor nem sempre chega com anúncios grandiosos. Muitas vezes, ela se revela em movimentos discretos, encontros certos, oportunidades inesperadas e recomeços que brotam onde antes só havia vazio. Há dias em que tudo o que conseguimos ver é limitação. Mas Deus já está organizando conexões, respostas e caminhos à nossa frente. Comece o dia com Deus e permita que sua alma recuse o desânimo como linguagem dominante. O favor do Senhor ainda visita quem continua andando com fé, mesmo em terreno desconhecido. A oração do dia nos ajuda a perceber que nenhuma fase difícil é forte o bastante para impedir a ação de Deus quando escolhemos permanecer sob sua direção. O que hoje parece pequeno pode se tornar parte de uma grande resposta amanhã. A vida de Davi revela outra dimensão essencial do favor de Deus. O Senhor vê além da aparência, além da opinião humana e além do lugar onde as pessoas tentam nos manter. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ninguém pensou primeiro em Davi. Ele estava fora do centro das atenções, cuidando do campo, longe do destaque e sem o perfil que os olhos humanos valorizavam naquele momento. Ainda assim, Deus já havia separado aquele jovem para algo maior. Em 1º livro de Samuel, capítulo 16, aprendemos que o Senhor não vê como o homem vê. Essa verdade precisa entrar fundo no coração de quem começa o dia sentindo-se esquecido, subestimado ou distante daquilo que sonha viver. O favor de Deus alcança pessoas que muitas vezes foram deixadas por último nas expectativas dos outros, mas nunca ficaram fora do olhar do Senhor. Há chamados amadurecendo em silêncio. Há promessas sendo sustentadas no oculto. Há unções sendo preparadas longe da vitrine. O devocional desta manhã nos convida a abandonar a necessidade de validação constante e a descansar no fato de que Deus sabe onde estamos, sabe o que carregamos e sabe o tempo certo de cada manifestação. Coloque Deus em primeiro lugar e não a ansiedade por reconhecimento. Jesus é o maior modelo de vida conduzida pelo favor, pela graça e pela plena comunhão com o Pai. E os evangelhos mostram repetidas vezes seu hábito de buscar a presença de Deus antes de enfrentar as demandas do ministério, das multidões e dos confrontos do caminho. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos Jesus levantando-se ainda escuro para orar em lugar deserto. Essa passagem carrega uma força imensa para nós, porque desmonta a ideia de que buscar a Deus cedo é detalhe secundário. O próprio Cristo, em sua caminhada terrena, demonstrou a importância desse encontro reservado, silencioso e profundo com o Pai. Isso significa que a verdadeira força para o dia não nasce no ativismo, mas na comunhão. O verdadeiro discernimento não brota da pressa, mas da presença. A verdadeira estabilidade não surge do acúmulo de estratégias, mas do coração firmado em Deus. Quando escolhemos seguir esse modelo, nosso interior para de funcionar apenas no automático e passa a receber direção, paz e clareza. O favor do Senhor se manifesta em livramentos que nem percebemos, em decisões preservadas, em palavras guardadas, em portas abertas no tempo certo e em paz, mesmo durante processos difíceis. Comece o dia com Deus e permita que sua alma seja governada por essa fonte de vida.
Coloque Deus em primeiro lugar e deixe que o restante encontre seu lugar sob essa ordem. O devocional se torna poderoso quando deixa de ser formalidade e passa a ser encontro real. E a oração do dia, feita com sinceridade, nos prepara para viver esta jornada debaixo da graça, do cuidado e do favor do Senhor. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai, nesta manhã nos rendemos diante da Tua presença com sinceridade, reverência e total dependência, porque reconhecemos que nenhum passo será seguro sem a Tua direção, nenhum coração permanecerá estável sem a Tua paz e nenhuma decisão produzirá fruto verdadeiro sem a Tua mão sobre nós. Hoje não queremos apenas atravessar mais um dia, queremos viver debaixo da Tua graça, sustentados pelo Teu favor e guiados por Tua sabedoria em cada detalhe da rotina. Aquieta o que amanheceu agitado, fortalece o que despertou cansado e renova em nós a convicção de que o Senhor já está operando antes mesmo de vermos qualquer mudança visível. Livra-nos de começar este dia dominados por pressa, inquietação, distração ou medo. Firma nossos pensamentos na Tua verdade, nossos sentimentos no Teu cuidado e nossos passos na segurança da Tua vontade. Derrama lucidez sobre tudo o que precisaremos enfrentar. Dá-nos calma para agir, prudência para responder, maturidade para esperar e sensibilidade para perceber Tua condução nas coisas simples. Queremos colocar Deus em primeiro lugar, não apenas por palavras, mas por postura, por escolha interior e por confiança prática. Sustenta nossa casa, nossa mente, nossos caminhos e tudo o que depende de nós, e faz deste início um marco de alinhamento, paz e firmeza para toda a jornada. Senhor, visita agora as áreas da nossa vida que amanheceram sobrecarregadas, frágeis ou silenciosamente feridas, porque muitas vezes o corpo desperta antes da alma encontrar descanso, e há pesos antigos tentando invadir as primeiras horas deste dia. Toca o interior abatido, ilumina o que está confuso e cura o que ainda pulsa com dor. Onde houver culpa, derrama perdão e liberdade. Onde houver desânimo, sopra ânimo novo. Onde houver cansaço emocional, libera refrigério. Onde houver medo escondido, estabelece confiança viva. Não permitas que lembranças difíceis, frustrações acumuladas ou preocupações insistentes ditem o ritmo da nossa jornada. Reorganiza nosso interior com Tua paz e reposiciona nossa alma em Tua presença. Dá-nos um coração humilde para reconhecer fragilidades sem viver refém delas. Ensina-nos a lançar diante tudo o que pesa, tudo o que aperta e tudo o que tenta roubar a leveza do espírito. Queremos atravessar este dia sem máscaras, sem rigidez e sem autossuficiência. Queremos seguir fortalecidos por Tua presença, curados por Tua paz e renovados por Tua graça, com a certeza de que o Teu favor também alcança as áreas onde ninguém mais vê nossas lutas. Deus, apresentamos diante tudo o que exigirá de nós responsabilidade, foco, energia e perseverança ao longo desta jornada, porque sabemos que muitos desafios surgem de forma silenciosa e tentam desgastar a mente antes mesmo de qualquer resultado aparecer. Vai adiante de nós e prepara os ambientes, as conversas, as oportunidades e as respostas necessárias. Abençoa o trabalho das nossas mãos, fortalece nossa disciplina e amplia nossa capacidade de lidar com pressões sem perder a paz. Livra-nos de decisões precipitadas, reações impulsivas, distrações improdutivas e caminhos que parecem promissores,
mas carregam desgaste e confusão. Concede-nos graça diante das pessoas certas, firmeza diante dos testes e maturidade diante das exigências do dia. Dá-nos inteligência emocional para agir com equilíbrio, sabedoria para reconhecer o momento certo de falar e serenidade para não sermos arrastados pelo nervosismo do ambiente. Que nossa rotina seja marcada por direção e não por descontrole. Que nosso esforço seja coberto por Tua mão. Que nossa produtividade venha acompanhada de paz e não de esgotamento. E que, ao longo desta jornada, a Tua presença se manifeste em livramentos, discernimento, ordem e favor sobre tudo aquilo que colocarmos em prática. Guarda, Senhor, nossos pensamentos, porque muitas das batalhas mais difíceis não começam fora de nós, mas no lugar invisível onde a mente interpreta, exagera, teme e se desgasta antes da hora. Interrompe todo o ciclo de preocupação excessiva, toda a construção mental dominada por aflição e toda a tendência de imaginar desfechos guiados pelo medo. Purifica nosso interior e traz ordem ao que amanheceu acelerado. Não nos deixes presos em lembranças que drenam a paz, nem dominados por hipóteses que roubam a coragem. Dá-nos domínio próprio para filtrar o que ouvimos, maturidade para discernir o que merece atenção e força para rejeitar o que não vem de Ti. Conduz nossos pensamentos para a verdade, para a sobriedade e para a confiança. Tira de nós a mente cansada, saturada e facilmente vencida pelo excesso. Planta em nós uma estabilidade serena, um senso de equilíbrio e uma visão mais limpa do dia que está diante de nós. Que a nossa forma de pensar seja moldada pela Tua palavra e não pelo ruído do ambiente. Queremos caminhar com mente firme, coração tranquilo e espírito atento, lembrando a cada instante que o Senhor continua cuidando de tudo com perfeição. Colocamos diante de Ti, Pai, as nossas palavras, porque o modo como falamos pode aliviar pesos, preservar vínculos e transmitir paz, mas também pode ferir, endurecer ambientes e criar marcas difíceis de reparar. Dá-nos uma boca guardada pela Tua presença e um coração capaz de produzir fala mansa, justa e sábia. Livra-nos da resposta atravessada, do tom impaciente, da crítica amarga e do comentário impulsivo nascido do cansaço ou da irritação. Ensina-nos a falar com verdade sem ferir, com firmeza sem arrogância e com clareza sem perder a mansidão. Mostra-nos quando o silêncio será mais santo do que qualquer explicação. Mostra-nos quando uma palavra de acolhimento pode mudar o dia de alguém. Mostra-nos quando o melhor caminho será apenas não alimentar uma tensão desnecessária. Que nossos lábios não espalhem peso, divisão ou dureza, mas levem equilíbrio, respeito e sensatez. Usa-nos para fortalecer quem estiver abatido, aconselhar quem estiver confuso e pacificar ambientes que amanhecerem tensos. E faz com que toda fala nossa passe antes pelo crivo da Tua presença, para que não sejamos fonte de desgaste, mas instrumento de vida em cada conversa deste dia. Visita, Deus, nossas emoções, porque nem sempre sabemos lidar com o que sentimos quando o dia se torna intenso, quando a frustração se acumula ou quando pequenas pressões tocam áreas sensíveis do coração. Há momentos em que a tristeza pesa sem aviso, a irritação cresce rápido, a impaciência se aproxima e o esgotamento tenta conduzir nossas atitudes. Por isso, pedimos o Teu governo sobre tudo o que se move dentro de nós. Derrama calma onde houver tensão, esperança onde houver abatimento, domínio próprio onde houver impulsividade e consolo onde houver dor antiga, ainda não tratada. Não permitas que um instante difícil determine a qualidade das nossas escolhas. Ensina-nos a reconhecer o que sentimos sem permitir que isso se transforme em tirania sobre nossa conduta. Leva cura às memórias doloridas, às reações repetidas e às fragilidades que reaparecem em dias de pressão. Dá-nos leveza sem irresponsabilidade, sensibilidade sem excesso e firmeza sem endurecimento. Queremos atravessar esta jornada com interior saudável, espírito equilibrado e coração disponível para o bem. E quando a intensidade aumentar, lembra-nos de respirar na Tua presença,
antes de reagir ao peso do momento. Senhor, estende tua mão sobre a nossa casa e sobre tudo o que envolve o ambiente onde vivemos, porque o lar precisa ser lugar de paz, descanso, acolhimento e segurança. Toca cada espaço onde convivemos, onde trabalhamos, onde choramos em silêncio e onde buscamos refúgio depois de dias difíceis. Remove do nosso lar toda a atmosfera de tensão constante, frieza, aspereza, desânimo e desgaste repetido. Estabelece paz nas conversas, brandura nas atitudes e respeito nas relações. Se houver dentro da nossa casa palavras mal resolvidas, ajuda-nos a tratar com maturidade. Se houver distância entre corações, aproxima com mansidão. Se houver peso espiritual, manifesta teu governo com força e paz. Livra nosso lar de contendas sem fim, de ambientes carregados e de toda influência que rouba a harmonia. Ensina-nos a construir uma rotina mais saudável, mais paciente e mais consciente no trato uns com os outros. Que o favor do Senhor repouse sobre nossa casa, guarde nossas portas, preserve nossos vínculos e faça do nosso lar um ambiente marcado por equilíbrio, descanso e presença de Deus em cada detalhe. Pai, entregamos a Ti a nossa família, porque sabemos que muitos carregam preocupações silenciosas por aqueles que amam e nem sempre encontram palavras para expressar o peso que sentem. Apresentamos diante cada familiar, os que estão perto e os que estão longe, os que vivem tempos de paz e os que enfrentam batalhas intensas. Visita cada coração com teu cuidado. Restaura vínculos desgastados, cura mágoas antigas, desfaz mal-entendidos prolongados e abre caminhos de reconciliação sincera. Onde houver frieza, sopra afeto. Onde houver resistência, gera quebrantamento. Onde houver confusão, derrama luz. Guarda nossos pais, irmãos, avós, parentes e todos aqueles que o Senhor ligou à nossa história. Livra nossa família de acidentes, de decisões destrutivas, de vícios, de opressões, de enganos e de caminhos perigosos. Fortalece os cansados, consola os que choram, sustenta os que lutam calados e desperta fé nos que estão distantes. Dá-nos graça para sermos canal de paz dentro da nossa própria família, sem aumentar feridas, sem alimentar disputas e sem responder dureza com dureza. Que a tua mão visite nossa casa de geração em geração, trazendo ordem, cura, proteção e um novo tempo de paz. Senhor, colocamos diante os nossos filhos e também todas as crianças e jovens confiados aos nossos cuidados, porque reconhecemos que nenhuma proteção humana é suficiente sem a tua guarda. Cerca seus caminhos, seus pensamentos, seus ambientes de estudo, suas amizades, seus deslocamentos e tudo o que influencia sua formação. Livra nossos filhos de acidentes, de más companhias, de escolhas perigosas, de conteúdos nocivos e de toda influência que tente afastá-los da verdade, da pureza e da sabedoria. Reveste-os de proteção em cada fase da vida. Dá-lhes inteligência, equilíbrio, discernimento, saúde e sensibilidade à tua voz. Abençoa seu desenvolvimento, seus dons, sua identidade e seu futuro. Se algum deles estiver enfrentando medo, tristeza, confusão, rebeldia ou fragilidade emocional, visita com cura e direção. Se houver filhos enfermos, desanimados ou emocionalmente cansados, derrama consolo e renovo. Ensina-nos a abençoá-los com palavras de vida, a corrigi-los com equilíbrio e a guiá-los com amor, firmeza e temor diante de ti. Que nenhuma armadilha do mal prospere contra a vida deles. E que o teu favor os acompanhe desde cedo, abrindo portas certas, guardando seus passos e cercando seu futuro com livramento, paz e bênção. Deus, colocamos diante nosso trabalho, nossas responsabilidades profissionais, nossas fontes de renda e tudo o que sustenta a rotina da nossa casa. Muitos sairão hoje para enfrentar metas, cobranças, pressão, esforço contínuo e ambientes que exigem sabedoria em cada movimento. Por isso, pedimos tua mão sobre cada atividade.
Abençoa o trabalho das nossas mãos, preserva nosso desempenho, fortalece nossa disciplina e derrama graça diante das pessoas certas. Onde houver ambiente hostil, concede equilíbrio. Onde houver injustiça, concede livramento. Onde houver sobrecarga, concede resistência e clareza. Livra-nos de erros evitáveis, de conflitos desnecessários, de palavras imprudentes e de propostas enganosas. Para aqueles que estão sem emprego, abre caminhos legítimos. Traz oportunidades reais, entrevistas favoráveis, contatos importantes e portas que ninguém poderá fechar. Renova a esperança de quem se cansou de esperar. Sustenta quem se sente humilhado pela demora, pela escassez ou pela falta de resposta. Desperta habilidades, organiza ideias e fortalece quem precisa recomeçar. Que nunca falte provisão em nossa casa e que o fruto do nosso trabalho seja guardado, multiplicado e administrado com prudência, integridade e paz. Pai, apresentamos diante a nossa saúde e também a saúde de todos os que amamos, porque a enfermidade abala o corpo, atinge as emoções e muitas vezes enfraquece a esperança. Estende agora a tua mão sobre cada área fragilizada do nosso organismo. Visita dores persistentes, sintomas confusos, exames aguardados, diagnósticos difíceis e limitações que têm roubado o ânimo de viver com leveza. Derrama cura sobre os enfermos, renova os que estão em tratamento, fortalece os que seguem internados e consola os que receberam notícias pesadas. Recompõe o que se desgastou, restaura o que enfraqueceu e traz resposta para aquilo que ainda está sendo investigado. Dá sabedoria aos profissionais de saúde e sustento aos familiares que acompanham processos cansativos. Livra-nos de enfermidades graves, de acidentes, de crises repentinas e de todo o mal que tente atingir nosso corpo e nossa mente. Fortalece também nossa saúde emocional, nosso sono, nossa disposição e nossa capacidade de enfrentar o dia com equilíbrio. Que tua presença visite cada pessoa adoecida e derrame vida, alívio, resistência e paz. Cremos no teu cuidado sobre o corpo, sobre a mente e sobre o interior de cada um de nós. Senhor, entregamos a ti nossa vida financeira, porque a pressão econômica muitas vezes pesa sobre a casa inteira, afeta o descanso e tenta roubar a paz do coração. Traz ordem para o que está confuso, sabedoria para o que precisa ser administrado e domínio para o que exige responsabilidade. Livra-nos de gastos impensados, de promessas enganosas, de prejuízos evitáveis, de decisões precipitadas e de todo tipo de desorganização que produz aperto desnecessário. Ensina-nos a lidar com recursos sem idolatria, sem medo exagerado e sem descontrole. Para quem vive limitação severa, abre caminhos de provisão, move situações, levanta socorros, cria oportunidades e mostra possibilidades honestas de avanço. Para quem já recebeu recursos, concede prudência, equilíbrio e visão. Não permitas desperdício, vaidade financeira ou negligência com compromissos assumidos. Sustenta nossa casa com o necessário e guarda nosso coração para que a provisão jamais ocupe o lugar da confiança em ti. Queremos administrar melhor, sem ansiedade e sem imprudência. E pedimos que o teu favor alcance esta área da nossa vida, trazendo sobriedade, provisão fiel, portas certas e paz em meio às necessidades do dia a dia. Deus, apresentamos diante nossos relacionamentos, porque convivência sem tua direção facilmente se transforma em terreno de ruídos, distâncias e feridas. Visita a maneira como tratamos quem está perto, como ouvimos, como reagimos e como conduzimos os vínculos que fazem parte da nossa história. Cura relações marcadas por orgulho, silêncio prolongado, desconfiança, frieza ou mágoas acumuladas. Dá-nos coragem para pedir perdão quando for preciso, humildade para reconhecer falhas e maturidade para não alimentar ressentimentos. Ensina-nos a amar com verdade, a colocar limites com equilíbrio e a preservar a paz sem viver de aparência. Livra-nos de vínculos manipuladores, de amizades destrutivas,
de alianças falsas e de toda proximidade que nos afasta da tua vontade. Para os casamentos, derrama renovação, respeito, parceria e unidade. Para os solteiros, concede proteção emocional, clareza e sabedoria nos afetos. Para os feridos por experiências passadas, traz cura, restauração interior e novos começos. Queremos relacionamentos mais leves, mais saudáveis e mais marcados por verdade. Que tua mão nos ajude a construir pontes, honrar o próximo e viver com o coração guardado por tua presença. Pai, consagramos a ti nossos deslocamentos, nossas saídas, nossas viagens e tudo o que envolve trânsito, ruas, estradas e ambientes públicos. Guarda nossa entrada e nossa saída, cerca nossos passos e preserva cada percurso que faremos ao longo deste dia. Livra-nos de acidentes, de imprudências alheias, de distrações perigosas, de ambientes violentos e de encontros mal intencionados. Coloca tua mão sobre os veículos que usamos, sobre os transportes em que entramos e sobre cada trajeto que precisaremos percorrer. Dá-nos atenção, prudência e calma para que não caminhemos dominados por pressa, irritação ou impulsividade. Se precisarmos viajar, vai à frente. Se precisarmos sair para resolver algo importante, abre o caminho. Se estivermos cansados, renova nossa lucidez. Se estivermos tensos, derrama calma. Faz-nos lembrar de que até os deslocamentos mais simples dependem da tua guarda, e que cada ida e cada volta de hoje sejam cobertas por tua proteção, guiadas por tua mão e preservadas por teu favor, do começo ao fim. Senhor, entregamos a ti o uso do nosso tempo, porque um dos grandes desafios do dia está em não desperdiçar energia com distrações, atrasos, desordem e ocupações sem propósito. Ensina-nos a viver com direção, foco e consciência, sem rigidez excessiva, mas também sem dispersão constante. Dá-nos clareza para priorizar o que precisa ser feito, discernimento para distinguir urgência de importância e maturidade para não entregar o melhor das nossas forças ao que não edifica. Livra-nos da procrastinação, do adiamento repetido, da preguiça que paralisa e da correria que produz exaustão sem fruto. Ajuda-nos a construir uma jornada equilibrada, com responsabilidade, sensibilidade e boa administração da energia. Mostra-nos quando é hora de agir, quando é hora de esperar, quando é hora de insistir e quando é hora de encerrar um ciclo. Guarda nosso tempo de trabalho, nosso tempo de descanso, nosso tempo com a família e nosso tempo de comunhão contigo. Não queremos viver reféns do imediato, perdidos em excesso de estímulos e afastados do essencial. Dá-nos um coração disciplinado, mais leve, produtivo, mais sensível, ativo, mais rendido à tua direção. Deus, pedimos tua luz sobre nossas decisões, especialmente aquelas que carregam peso, responsabilidade e consequências para outras pessoas. Nem sempre é simples discernir o melhor caminho quando existem muitas vozes, muitas pressões e pouca clareza. Por isso, silencia dentro de nós o que gera confusão e fortalece tudo aquilo que nasce da tua direção. Não permitas que escolhamos movidos por orgulho, medo, carência, aparência ou impulso. Dá-nos lucidez para enxergar além do imediato, paciência para esperar a hora certa e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho seguro exigir renúncia. Fecha portas sedutoras que escondem desgaste, perda ou afastamento da tua vontade. Abre caminhos firmes, honestos e seguros. Quando estivermos divididos entre opções, estabiliza nosso coração. Quando faltarem respostas, ensina-nos a não avançar guiados por aflição. Quando houver necessidade de abrir mão de algo, fortalece-nos para soltar sem resistência. Queremos escolhas nascidas em paz e não em desespero, e pedimos que tua sabedoria nos acompanhe em tudo o que precisarmos resolver hoje, para que cada passo importante seja marcado por prudência, serenidade e alinhamento contigo. Pai, olha com especial cuidado para os que amanheceram cansados de lutar em silêncio, tentando seguir em frente, enquanto carregam por dentro
um peso difícil de explicar. Há pessoas entre nós, emocionalmente abatidas, sem ânimo, sem brilho e sem forças para sustentar a própria rotina como antes. Visita esses lugares escondidos da alma. Toca o desânimo profundo, a tristeza persistente, o vazio interior, o esgotamento acumulado e o cansaço de quem já suportou mais do que conseguia dizer em palavras. Derrama consolo, renova o fôlego e reacende a esperança onde tudo parece sem cor. Sustenta quem pensou em desistir de sonhos, de projetos e da própria caminhada. Cerca-nos com tua paz e ajuda-nos a não enfrentar o dia apenas fingindo firmeza, mas aprendendo a depositar diante o que pesa. Dá-nos também sensibilidade para perceber o sofrimento do próximo sem julgamento, sem frieza e sem superficialidade. Faz-nos instrumento de acolhimento, escuta e maturidade para quem estiver lutando por dentro, e que tua graça alcance com força especial aqueles que hoje mais precisam de renovo, consolo e paz para continuar. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.